Então, o livro O Cérebro e a Inteligência Emocional, ele se refere a um estudo feito por um neurocientista chamado Antônio Damasio. Antônio Damasio é um neurocientista português que ele escreveu várias obras. Eu tenho aqui algumas obras. O Erro de Descartes e também O Mistério da Consciência, do Antônio Damasio, que ele é um neurocientista português. Ele realiza pesquisas estudando o cérebro e as emoções humanas. Ele é professor também de neurociência da Universidade da Califórnia do Sul. O Daniel Goleman conta um caso estudado por Antônio Damasio. Desse caso clínico, teve um brilhante advogado, ele foi diagnosticado com um tumor no cérebro e, devido a esse tumor, ele teve que ser submetido a uma cirurgia. E durante a cirurgia, o cirurgião teve que cortar os circuitos que conectam o córtex pré-frontal e as amígdalas cerebelosas. Então, o córtex pré-frontal ele fica na parte mais externa do nosso cérebro. E as amígdalas cerebelosas, elas são amígdalas do cérebro, na região do cérebro, que faz parte também do sistema límbico. Então, o córtex pré-frontal é responsável pelo raciocínio, pela nossa inteligência, pela nossa criatividade. E as amígdalas cerebelosas, elas são responsáveis pela manifestação das nossas emoções. Então, não confundir a amígdala cerebelosa com a amígdala faríngea, porque nós temos amígdalas na faringe e temos também na região do cérebro. A amígdala da faringe fica localizada na parte de trás da boca. Quando a gente abre a boca, ela fica localizada lá no fundo, na parte superior ali da boca. E as amígdalas cerebelosas ficam na região do cérebro. Então, essas amígdalas cerebrais são grupos de neurônios com cerca de 3 centímetros de diâmetro, que eles estão presentes na maioria dos vertebrados e também dos seres humanos, nós. E as nossas reações emocionais se manifestam através dessas amígdalas. Nesse caso clínico do advogado, foram realizados testes de memória, teste de atenção, teste de QI, antes da cirurgia e depois da cirurgia. E não foi identificada nenhuma alteração nisso, ou seja, ele não foi impactado nessas áreas. Só que o advogado ele não conseguia mais atuar em nenhum dos trabalhos. Ele acabou ficando desempregado e não conseguiu mais se fixar em trabalho algum. O casamento dele foi desfeito, ele perdeu a casa e passou a morar em um quarto de hóspedes na casa do irmão. Então, olha aí está a importância da união da família e suporte da família nos momentos difíceis. Ele não conseguia mais viver a vida dele como ele vivia antes da cirurgia. Ele ficou desesperado e assim ele procurou o Antônio Damasio, o neurocientista. Então o advogado procurou o neurocientista e o neurocientista Antônio Damasio ele verificou que todos os testes neurológicos estavam bem, mas ele não conseguia identificar qual era o problema que o advogado tinha. Até que em um determinado momento, o Damasio perguntou para o advogado em qual data a gente pode agendar o seu retorno. Então o advogado, através da parte racional dele, ele apresentava os prós e os contras para cada uma das datas nas 2 semanas seguintes, mas não conseguia tomar decisão para nenhuma dessas datas. Então aí o Damasio concluiu que para nós podermos tomar uma boa decisão, temos que ter nossos sentimentos associados aos nossos pensamentos. Interessante, né? Para tomarmos uma boa decisão, temos que ter os nossos sentimentos associados aos nossos pensamentos. Então, devido à cirurgia, o advogado não conseguia mais conectar os sentimentos aos pensamentos. Ou seja, o advogado não conseguia mais sentir o que ele estava pensando. Então, nós concluímos que as nossas decisões envolvem a nossa parte racional junto com a nossa parte emocional. Então, Damasio identificou que a parte racional não consegue tomar as decisões sozinhas. Só que nós temos situações em que a nossa parte emocional toma decisões sem envolver a nossa parte racional. Então, o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema emocional, ele é mais antigo que o neocórtex. Nos tempos mais remotos, antes até da época das cavernas ali, ou
da pré-história, o nosso neocórtex não era tão desenvolvido e éramos movidos por instintos e emoção. E da mesma forma também que os animais vertebrados que não possuem o neocórtex desenvolvido também agem por instinto e também por emoção. Então, quanto mais conseguimos administrar as nossas emoções, melhores decisões vão ser tomadas por nós. Então, para que nós possamos tomar boas decisões, é necessário ter a parte emocional e também a parte racional. Só que nem sempre dá tempo de nós avaliarmos os prós e os contras de uma decisão, porque há situações em que o nosso instinto de sobrevivência toma a ação antes de nós podermos pensar. Por exemplo, quando nós colocamos a nossa mão em um objeto quente, a reação imediata é retirarmos a mão o quanto antes, para nós não nos queimarmos muito, né? Só depois que retiramos a mão que nós vamos refletir e verbalizamos, está quente. Então, nesse momento, o nosso lado emocional toma a decisão e o corpo reage, sem envolver o nosso lado racional. Isso é importante para a nossa sobrevivência.